gente, quase boa tarde. E eu queria conversar com vocês, falar um pouquinho sobre resistência à insulina. Porque semana passada, em 3 situações diferentes, eu tive que explicar para os pacientes o que é e como é que funciona e como que a gente resolve isso. E foram as 3 situações. Uma é em relação à SOP, então essa mulher tinha síndrome do ovário policístico, assim como eu, então tenho estudado muito sobre isso. Hipertrofia, e o que decide quando a gente vai parar o processo de uma dieta hipercalórica para conseguir aumentar a massa magra e vai começar a fase de emagrecimento. E um paciente com obesidade que tem bastante estresse, tinha bastante alteração no hemograma. Então, nesses 3 casos, tinha uma resistência da insulina lá e eu precisei explicar. Então, acho que é legal compartilhar com vocês porque, abrange muitas situações. Primeiro, a gente precisa entender qual que é a função da insulina para depois entender o que é resistente a essa função. Vamos imaginar uma cidade pequena, tá? Uma cidade simples. Uma cidade onde tem uma casinha do lado da outra e tem as avenidas, as ruas, beleza? Essa cidade tem um prefeito. E essa cidade está dentro de um país, portanto, tem um presidente. Esse é o nosso cenário. Agora, a gente vai imaginar que as casinhas que estão uma do lado da outra são as nossas células. E as ruas que compõem essa cidade são os nossos vasos sanguíneos, é onde passa o sangue, tá? O prefeito dessa cidade é o nosso pâncreas. E o presidente desse país onde está a cidade é o nosso cérebro. Entendeu? Espero que sim. Vamos lá. Quando a gente come alguma coisa, é como se os carros chegassem nessa cidade. Então, a energia chega e vai para o seu destino final, que são as casas. E daí, o carro entra na garagem. No ambiente perfeito, nessa cidade, o pâncreas, que é o prefeito, tem os seus agentes de trânsito, sabe aqueles guardas? Eles estão lá colocando, avisando, carro X, você vai entrar nessa casa. Carro Y, você vai entrar nessa casa. E aí os carros entram e fica tudo bem. Esse é o cenário normal. O cenário de resistência à insulina é quando chegou muito carro, a garagem das casas já está lotada, já está na sua capacidade máxima. Então, não importa quantos mais agentes de trânsito o seu pâncreas, que é o prefeito, mande para a rua para colocar o carro para dentro, a sua célula, que é a casa, não tem mais onde colocar. E ela fica, meu Deus, eu não vou abrir mais meu portão, porque não tenho mais onde colocar carro. Eu vou fechar meu portão e pronto, eu não vou abrir mais meu portão. Vai ficar assim, não tô nem aí. Pode buzinar aqui na frente, pode fazer o que você quiser, porque eu não vou abrir meu portão. É isso que a casa faz, é isso que a sua célula faz. Só que o prefeito, o seu pâncreas, tá olhando aquela quantidade de carro aumentando na rua, tá olhando, tá vendo aquele congestionamento que tá causando e tá falando, meu Deus, que incompetentes que esses agentes de trânsito são. Eu vou ter que mandar mais. E começa a mandar mais. Quem são esses agentes de trânsito? A insulina. E aí começa a ter muita insulina nos seus vasos sanguíneos. Muita insulina. E não diminui a quantidade de glicose, a quantidade de energia que tem na rua. Os carros continuam lá. É claro que o excesso de insulina no nosso corpo é ruim, assim como qualquer outro excesso, tá? Não é uma especialidade, não é uma exclusividade da insulina. Em níveis fisiológicos, em níveis esperados, ela tem funções importantíssimas na formação de tecido, tanto muscular quanto adiposo, na regulação de alguns minerais lá no rim, na formação de triglicérides. Então, esse mecanismo, ingestão de carboidrato, liberação de energia, a insulina captando essa glicose, essa energia e colocando para dentro da célula, é importantíssimo para a gente. O que acontece é que quando a gente tem um alto consumo de carboidrato, alto, tá? Alto, e isso vai depender de pessoa para pessoa o quanto é alto, tá? O alto consumo, principalmente dos refinados, pode acontecer esse caso de essa resistência à insulina, e a gente já descobre isso através dos exames, tá? Exames laboratoriais, hemograma. Voltando lá nos 3 primeiros casos que eu falei para vocês, o primeiro, em relação ao sobrepeso e obesidade, tem alguns sinais clínicos que a gente consegue perceber, mesmo sem exame, que seria a esteatose hepática,
o depósito aumentado de gordura visceral, então quando há uma circunferência da cintura aumentada. No segundo caso de hipertrofia, quando a gente percebe que a gente precisa trocar de estratégia nutricional e entrar na fase de emagrecimento, porque quando acontece a resistência à insulina, as células musculares não param de serem sensíveis a essa insulina e começa a aumentar o depósito de gordura. Então a gente precisa voltar a dar sensibilidade para a célula muscular. Então a gente entra na fase de emagrecimento. E no último caso, acho que foi da SOP. No caso da SOP, a resistência à insulina acontece por outros motivos hormonais. Eu posso falar só de SOP para vocês um dia. Talvez eu consiga falar essa semana. Vou ficar devendo esse. E aí, a gente, nessas 3 situações, uma boa estratégia, na verdade, a melhor estratégia nutricional vai ser uma dieta low carb. Por quê? O que vai acontecer? A gente vai falar para o nosso prefeito, para o nosso pâncreas, que não precisa ficar mandando mais agentes de trânsito para a rua, porque não está chegando tanto carro assim. A gente diminui a quantidade de carros que chegam e aí as casas começam a falar: opa, eu acho que essa quantidade aí cabe aqui na minha casa, vou abrir o portão. E aí melhora essa acessibilidade das células e a gente consegue consegue emagrecer tanto no sobrepeso e obesidade quanto no processo de hipertrofia e consegue diminuir os sintomas da SOP. Então, uma estratégia nutricional que se encaixa em 3 situações. Tem casos que essa resistência à insulina tá tão grave que é necessário, eu ia falar juntar, mas como posso dizer? Combinar o tratamento dietético com o medicamentoso. Então, alimentos não, gente, medicamentos que... Eu tô ficando com fome já. Medicamentos que aumentem essa sensibilidade à insulina pelas células. Então, vai melhorar esse quadro e aí a gente vai conseguir chegar no objetivo. E aí, se for um quadro de obesidade, sobrepeso e de hipertrofia, depois a gente consegue voltar a colocar os alimentos fontes de carboidrato e só consegue ter um consumo esporádico de algum doce, de algum alimento refinado e tal. E ter uma vida saudável e seguir feliz. Se for no caso da SOP, que a gente sabe que são outros fatores, se for no caso da SOP, que é um pouquinho diferente, um pouquinho mais complicado, a melhor estratégia nutricional a ser adotada para a vida, para sempre, tá? Para sempre. É uma estratégia nutricional low carb mesmo. E aí, porque assim, qualquer aumento da insulina, qualquer desbalanço nessa glicemia já traz muitos sintomas, dependendo do grau, tá? Depois eu falo sobre o SOP, mas dependendo do grau de SOP que a mulher tem. E aí aparecem mais pelos no corpo, mais sintomas na TPM, mais espinhas, essa gordura visceral aumenta, então é bem mais sensível, bem mais difícil de manejar os sintomas. Então é para sempre mesmo que essa estratégia é, na literatura, a melhor, a mais indicada, tá? Então é isso, espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre resistência à insulina. Vou deixar uma caixinha de perguntas, se vocês tiverem alguma dúvida, se não tiverem entendido, só me mandar que eu vou respondendo, tá bom? Beijo!